No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. E hoje a igreja celebra a memória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, nesse dia 9 de julho. Que ela lá do céu possa interceder por todos nós. E rezo com você, meu amado e minha amada, com o Santo Evangelho do dia, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 15. E o Evangelho diz o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos, para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saia daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, a cidade de Sodoma e Gomorra será tratada com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, estamos no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, que é o capítulo missionário do Evangelho de São Mateus, e hoje, nesse trecho do Evangelho de São Mateus, a gente escuta aqui alguns relatos das instruções de Jesus aos seus discípulos antes de enviá-los em missão. Então, antes de Jesus enviar os seus discípulos para a missão, Jesus, ele orienta, ele dá algumas instruções a eles a respeito de algumas coisas. E que instruções são essas, Padre, que Jesus dá aos seus discípulos? É isso que eu vou destrinchar agora para vocês. Quais são essas instruções que Jesus dá aqui no Evangelho de hoje para os seus discípulos? A primeira é a que está aqui no versículo 7, quando Jesus ele ordena que eles pregassem a proximidade do reino do céu, que é o que está aqui no versículo 7, que ele vai dizer: em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Essa é a primeira instrução que Jesus dá. A primeira coisa que os discípulos devem fazer na sua missão, na sua missionariedade, é anunciar a proximidade do reino dos céus. E no Evangelho de São Mateus, o reino dos céus é o próprio Jesus, ou seja, Jesus está pedindo para que eles anunciem que o Messias está próximo, que a vinda do Filho do Homem está próximo, ou seja, que Jesus está próximo. Então, é isso que eles devem anunciar. O primeiro anúncio dos discípulos não é outra coisa a não ser anunciar a proximidade do reino dos céus. E essa foi a instrução que Jesus deu aos apóstolos e a instrução que a igreja ainda hoje continua recebendo do Senhor. Ainda hoje nós, discípulos e missionários do Senhor, devemos também continuar anunciando a proximidade do reino dos céus. Não existe outra mensagem, outra instrução maior do que essa para que nós possamos anunciar do que o anúncio da proximidade do reino dos céus. A outra instrução que Jesus dá aos seus discípulos
para que eles realizem curas gratuitamente, que é o que está aqui no versículo 8, que ele vai dizer assim: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças deveis dar. Então, a recomendação, a instrução de Jesus é: façam de graça, não cobrem pelos milagres que vocês vão realizar, porque é obra minha, é obra de Deus. Então não cobre, façam gratuitamente. E trazendo isso, meu santo e minha santa, para a nossa realidade, para os nossos tempos, como é triste a gente ver hoje tantas pessoas de má fé que usam o nome de Jesus para ganhar dinheiro, tantos charlatões que usam o nome de nosso Senhor, que se veste de pele de ovelha para enganar as pessoas, que usa o nome de nosso Senhor para ganhar dinheiro, usando o nome de Jesus. E o mais triste de tudo isso é que as pessoas se deixam enganar. Eu fico a pensar, às vezes eu comento com alguns colegas padres, que nós aqui na Igreja Católica, a gente está ali pregando, fala, e muitos católicos não acreditam, duvidam. Quando mudam para essas seitas, eles dão tudo, acreditam em tudo que esses charlatões falam, ficam na miséria. É uma coisa assim, eles fazem uma lavagem cerebral que eu não consigo entender como é que eles se deixam levar por aquilo, minha gente. É uma coisa triste. Que usam o nome de Deus para ganhar dinheiro. Então é a advertência, a instrução que Jesus faz, de não se deixar corromper pelo poder, pela ganância. Jesus lembra aos seus discípulos que evangelizar sempre deve ser um dom gratuito. Então é isso, meu amado, evangelizar deve ser sempre um dom gratuito. É claro que evangelizar também custa. É um dom gratuito? Mas falar de Jesus, anunciar Jesus tem um custo também. É por isso que na igreja, nós estamos no mês de julho, é um mês dedicado ao dízimo. Então, é a forma de você ajudar a nossa igreja se tornando dizimista. Você que não é dizimista, se torne um dizimista, meu irmão. Seja dizimista, ajude a sua igreja. Então, uma maneira de você contribuir com a sua igreja é sendo dizimista. Então, seja também um missionário devolvendo o seu dízimo. Então, a nossa igreja, ela dá tudo gratuitamente, mas ela tem um custo. Evangelizar tem um custo também. É energia, é água, é som, é material litúrgico. Tudo isso tem um custo para evangelizar. Então a gente precisa também do dinheiro. Seria uma hipocrisia nossa falar que não precisamos. É claro que a gente não vai explorar as pessoas, extorquir as pessoas usando o nome de Jesus. Fica na boa vontade, na gratuidade das pessoas. Mas Jesus orienta que devemos fazer de graça, já que de Deus receberemos gratuitamente a sua graça. E usar a evangelização visando privilégio, status social, é contra a pedagogia de Jesus, que fez o bem e promoveu a vida plena por amor e não por interesse. Jesus nunca fez nada por interesse. Então nós também somos chamados a não fazer nada por interesse, mas fazer por amor e simplesmente por amor. A outra instrução que Jesus dá é a confiança na providência divina e não nos bens materiais. Então devemos confiar, meu santo, na providência divina, que é o que está aqui no versículo 9, quando ele vai dizer: não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Ou seja, para dizer, Jesus aqui, ele está dizendo que embora evangelizar é sempre um desafio, o Senhor provoca a confiar na bondade das pessoas. Ou seja, as pessoas que nos recebem também, elas são chamadas a serem caridosas, também a ajudar. Então é por isso que Jesus orienta os seus discípulos a não levar nada, porque Jesus confia e acredita que aqueles que vão receber a visita dos missionários, aqueles que vão ser beneficiados com a palavra, com o anúncio da palavra de Deus, eles vão ser generosos em acolher também essas graças de Deus. Nos tempos que eu era seminarista, que eu fazia missão, eu percebia como o povo é generoso, como o povo acolhia com alegria
os missionários, aqueles que iam para a missão, e ver isso é muito bom, meu santo. Então, que essa palavra de Deus hoje nos ajude a entender que de Deus recebemos tudo, de graça recebemos, então devemos também de graça passar tudo para as pessoas. Que o Senhor nos ajude, pela intercessão de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, que ela lá do céu possa interceder para que nós sejamos bons e santos missionários, anunciando Cristo Jesus como Senhor da nossa vida. Que Ele lá do céu nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.